Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Lívia, estou aqui mais uma vez para a gente falar de coisas muito legais do universo da carreira docente. A gente já publicou outras aulas no nosso canal. Se vocês tiverem interesse, acessem esse conteúdo. E vamos hoje discutir uma coisa que eu gosto muito de falar, e é uma coisa que é muito importante para um professor, que é uma das principais ferramentas do professor, né? Que é a questão da comunicação. Tá? A comunicação hoje em dia ela é feita de diferentes formas, né? A gente não se comunica só verbalmente, mas um bom professor, ele precisa, antes de mais nada, ele precisa aprender a se comunicar verbalmente. E para isso ele tem que ter uma base, né? A comunicação ela não é só um dom, existem estratégias que podem ser desenvolvidas, né, para que esse professor aprenda a se comunicar, e a gente pode utilizar aí alguns recursos para fazer com que essa comunicação ela seja muito efetiva. Então vamos lá. Então, o que que é a comunicação, né? A comunicação, ela tem alguns elementos, né? Que é o emissor, né? Então, quem está repassando aquela informação, né? É o receptor, então, para quem que eu estou repassando aquela informação? E esses dois elementos, eles podem, a qualquer momento, inverter os papéis. Então, eu sou uma emissora neste momento, mas, né, quando a gente interage com os alunos são receptores, mas em alguns momentos eles também podem ser emissores, né? Essa comunicação, ela se dá aí dentro de um contexto ou de uma situação. Você transmite alguma coisa, né? Então é uma mensagem que a gente transmite. E a gente transmite de alguma maneira, né? Então a gente fala muito aí da comunicação verbal, né? No passado, o professor formalmente transmitia, né, por meio da sua voz, da sua expertise, aí todo o conteúdo, né, a sua vivência, a prática sobre aquele conteúdo, né? E a transmissão dessa mensagem, ela gera algum efeito, né, em quem está recebendo. Certo? Então, a comunicação nada mais é do que a troca de entendimento, né? A tentativa de tornar comuns conhecimentos, ideias, instruções ou qualquer outra mensagem, seja ela verbal, escrita ou até mesmo corporal. Então, né, via de regra, utilizando mais uma figura aí, né? A gente tem um emissor, um receptor, uma mensagem, e esse receptor, ele geralmente ele dá um feedback para nós. E no caso do professor, qual que é o melhor feedback do professor, né? Será que é só lá no dia da prova, quando a gente percebe que o aluno foi bem numa prova? Ou durante a própria aula a gente pode ir, né, pescando algumas informações, questionando o aluno, né? A gente brinca até de técnica de bate-bola, né? Então a gente faz algumas perguntas sobre o conteúdo para ver se o aluno prestou atenção, se ele entendeu. A gente tem também as maneiras de se comunicar não verbalmente, né? E durante uma aula a gente percebe quando o aluno ele não está compreendendo ou quando ele está desconectado daquele momento, né? Daquele conteúdo. Então, as próprias mensagens e o modo como essa transmissão acontece, né, exercem influência no comportamento das pessoas que estão envolvidas, a curto, a médio e a longo prazo. No nosso caso, na carreira docente, a gente vai marcar as pessoas por muito tempo, né? Principalmente quando a gente trabalha aí na questão de graduação, de pós-graduação, porque aí a gente está trabalhando a formação desse novo profissional. Certamente vocês devem lembrar de ensinamentos que vocês tiveram de algum professor, né? Isso geralmente fica marcado. E muitas vezes até como ele ensinou. Né? Então, que recurso ele utilizou para poder você aprender aquele conceito, aquele conteúdo? Quais são os principais tipos de comunicação, né? Então a gente fala muito aí da comunicação verbal, mas a gente também tem a comunicação escrita e a comunicação não verbal. Então, um bom professor, para ele se comunicar, ele tem que aprender a se comunicar verbalmente, a se comunicar de maneira escrita, a se comunicar de maneira não verbal, e ele precisa reconhecer esse estilo de comunicação também nos seus alunos. Porque muitas vezes a gente está falando e o aluno está dando sinais de que ele não está compreendendo, né? O aluno está dando sinais de que aquela palavra, a maneira que você apresentou um recurso tecnológico, está estranho para ele, né? Ele faz sinais não verbais, ele faz. é,
gestos, ele desconecta, ele começa a levantar para ir ao banheiro. Então a gente tem que ter essa sensibilidade de saber nos comunicar, mas também saber reconhecer nos nossos alunos a maneira como eles se comunicam. Tá? Então a gente vai falar aqui um pouquinho de cada uma delas, né, de forma mais sucinta, né? A comunicação escrita, ela é muito importante, né? Muitas vezes o professor ele prepara uma excelente aula, ele utiliza recursos, né, tecnológicos. Hoje a gente tem milhares de recursos aí, né, para poder produzir um bom slide ou produzir um bom material, né, didático. Às vezes você não vai ter projetor, mas você vai distribuir aí um material didático para os alunos. Às vezes, mesmo tendo projetor, hoje, né, com a questão do celular, a gente distribui o arquivo, o aluno acompanha isso do próprio celular. Então a gente tem que saber se comunicar. Para saber se comunicar, a gente precisa aprender a ler. Né? E hoje em dia a gente tem uma dificuldade muito grande com essa geração, porque não sabem ler, né? A maior parte das leituras que se são feitas, né, elas são leituras rápidas, não se lê mais livros, não se fazem pesquisas, né, em enciclopédias, em bibliotecas, então a gente precisa estimular essa leitura para fazer com que as pessoas escrevam bem. Mas o professor, ele muitas vezes lê. Lê muito, inclusive, né? Se para preparar uma aula, ele lê bastante. Então, boas técnicas é não utilizar gírias de linguagem, tomar cuidado com o corretor, né? Saber utilizar boas palavras, regras de pontuação, concordância verbal, porque quando você tem algum recurso na comunicação escrita que agride, né, os olhos ou os ouvidos dos alunos, isso pode ser um dos motivos para o aluno se desconectar daquele seu conteúdo. Então, a gente tem que estar muito atento à questão da comunicação escrita. Pontuação, então, nem se fala, né? A pontuação é que dá entonação à nossa escrita e, posteriormente, a gente utiliza o que a gente escreveu para poder trabalhar em sala de aula, né? Então, eu até coloquei alguns exemplos aqui. Que muitas vezes, sem a pontuação, as pessoas leem sem essa entonação e isso dá um segundo sentido àquilo que você gostaria de falar. Né? Então, por exemplo, a primeira frase: quero muito ir comer gente. Você quer muito ir? Você quer comer gente? Então a gente fica sem saber o que que essa frase está querendo me dizer, né? Olha a diferença quando eu coloco a vírgula. Quero muito ir comer gente, né? Então estou com fome, quero muito ir comer. Então, a pontuação, ela é também fundamental e é a pontuação na comunicação oral, ela funciona da mesma forma, né? Então, a gente para a frase, a gente dá uma entonação maior para aquilo que se quer chamar a atenção. A gente sempre fala que a comunicação oral, ela nunca pode ser linear, né? O professor, ele tem que colocar energia, ele tem que colocar uma entonação de voz um pouco mais profunda para aquilo que ele quer de fato chamar a atenção. Né? É muito diferente daquele professor que fala: oi, gente, hoje estive aqui, estou aqui para falar com vocês sobre um assunto. Então, ele utiliza sempre o mesmo tom de voz, sempre a mesma entonação, né? Isso, numa aula um pouco mais longa, por exemplo, faz o aluno se desconectar e não se concentrar. Então, a pontuação, ela é fundamental, né, para que a gente consiga colocar essa entonação, essa energia, aquele ponto de atenção para aquele assunto que a gente gostaria muito que o aluno prestasse atenção. A comunicação verbal, ela também inclui outros elementos, né? Então, o tom de voz, né? Não é o que você diz, mas como você diz que determina o sucesso da sua comunicação. Às vezes, professores que falam alto demais, né? Que gesticulam demais, o aluno ele fica tão incomodado com o tom da voz que ele não consegue processar o conteúdo. Então, a gente precisa ter atenção para esses elementos, porque às vezes você tem uma escrita excelente, você usa uma melhor tecnologia, você tem muito conteúdo sobre aquele assunto para poder falar, mas você peca na gesticulação e no tom de voz. Né? Então, o bom comunicador é aquele que sempre acentua o seu tom de voz e a sua fisionomia em apoio àquilo que ele está comunicando. Né? Um tom de voz suave e claro pode passar uma melhor mensagem do que um tom mais áspero ou um tom mais apressado, né? Então a gente precisa estar atento a essa característica aí da nossa voz. A maneira como a gente fala, então a dicção,
né? A dicção é como a gente articula as palavras de forma clara e entendível. Né? Pronunciá-las com distinção entre vogais e consoantes, não engolir, né, palavras. Então, às vezes, na ânsia de falar uma palavra, a gente acaba engolindo letras, né? Então não falo as palavras no plural, como elas deveriam acontecer, né? A gente já falou sobre os acentos, sobre as vírgulas, as pausas. Então, trabalhando bem a dicção, é possível você ser bem compreendido, mesmo falando de maneira, né, num tom de voz um pouco mais baixo, tá? Um som, um sinal enfático, né? Então, entonar a voz de acordo com a sua emoção, né? Dar às palavras a ênfase que elas merecem, colocando o sinal enfático no lugar certo. Então, quando a gente fala de uma exclamação, a gente até abre os olhos, né? Isso dá uma certa, olha, né? É importante o que eu tô falando agora, né? Você traz para as palavras a sua emoção. Tá? Então, a comunicação verbal, de fato, é uma das melhores ferramentas para o professor, né? A gente utiliza ela, mesmo que, né, você lance mão de muitos recursos tecnológicos, a comunicação verbal, ela é a principal ferramenta do professor. E a comunicação não verbal, né? Será que o professor também fala sem utilizar as palavras, sem utilizar a voz? Né? Então a gente fala que a comunicação não verbal, ela precisa ser, né, o professor precisa saber usá-la e ele precisa ter a sensibilidade para prestar atenção dessa resposta nos seus alunos. Né? Então, as roupas, a maneira como nos vestimos comunica algo para as outras pessoas, não só através das cores, né, cores alegres, garridas ou escuras, mas através dos tecidos e do corte utilizado. Então, se eu falar para vocês, gente, imaginem um advogado. Eu tenho certeza que todos nós vamos imaginar um advogado vestido de terno, ou então vestido com uma roupa, a roupa apropriada, né, para uma sessão judicial. Também a gente associa, né? Ah, vou falar com um médico. Muita hoje nem tanto, mas a gente pensa num médico com uma roupa mais séria, de jaleco, né? Às vezes até de roupa de cor branca. Por que que antigamente, né, nos hospitais se utilizava a cor branca? Se utiliza ainda, né? Muitas categorias utilizam. Porque a roupa branca, ela traz a sensação de paz, a sensação de limpeza, de transparência. Então a gente precisa estar atento à questão das roupas. E o professor? Que roupa o professor usa, né? No passado, os professores também utilizavam roupas muito formais. E eu não estou dizendo no passado porque agora pode tudo, né? Imagina se você está numa sala de aula e vai entrar uma professora com cropped, de barriga de fora, ou então com uma mini saia, né? Isso muitas vezes pode assim, provocar a crítica dos alunos, pode, né, assim, de alguma forma sensualizar a figura do professor, né, e isso tudo fazer com que as pessoas não prestem atenção no que você gostaria de fazer, que é repassar o seu conteúdo. Então, o professor, sim, ele tem que utilizar uma roupa um pouco mais formal, mais clássica, né, afinal, não é a roupa que ele quer chamar a atenção, é o conhecimento que ele está trazendo. Né? Os sinais, né? O uso de vários sinais na comunicação verbal. Então, quando a gente fala com a mão, quando a gente passa muito a mão no cabelo, né? Quando a gente põe e tira a mão do bolso. Então, quando você gesticula demais, isso pode de alguma forma chamar a atenção, né? De quem está te ouvindo, desviando o que é de fato o mais importante, que é prestar atenção naquilo que você está transmitindo, na sua mensagem. Tá? As expressões faciais, né? O rosto é o índice da mente. Os olhos, os lábios e os músculos faciais expressam muitas das nossas emoções e sentimentos. Também podem enganar e ser manipulados. Então, eu deixei uma foto aí com várias expressões faciais, né? Que muitas vezes você não precisa verbalizar. Se você olhar para uma cara de uma pessoa brava, ela tá brava. Se você olhar para uma cara de uma pessoa feliz, ela tá feliz, né? Então, às vezes, a pessoa não precisa falar estou feliz, mas você percebe isso no semblante dela, né? Então, às vezes, a gente vai falar de alguma coisa mais séria, nossa, nós vamos fazer uma expressão facial mais séria. E por que que eu falo que a comunicação não verbal, ela tem que ser muito bem entendida pelo professor? Porque o professor, ele tá muitas vezes ou mediando um debate, ou ele tá de pé,
né, na sala de aula. E conforme ele vai falando, né, sobre os seus conceitos, sobre a aula que ele preparou, ele vai percebendo as expressões faciais dos alunos. Então, aquele aluno que não entende o que você está falando, ele pode fazer uma cara de, poxa, isso eu não compreendi. Ou então não concordo, né? E aí é hora de o professor fazer as interações. Pera lá, tem alguém aqui que não concordou. Você quer colocar o seu ponto de vista, né? Ou sem abordar, às vezes, sem apontar nomes. Falar, gente, tá claro esse assunto? Eu sei que é um assunto um pouco mais complexo. Eu vou repetir, talvez até de outra forma, para ver se fica claro para todo mundo, né? Então a gente tem que estar muito atento às expressões faciais, né? Que os nossos alunos transmitem durante né, a aula que a gente está conduzindo. Tá? E o tipo de comunicação física, né, que além das expressões faciais, inclui o tom de voz, que a gente já falou, o sentido do tato, do olfato, dos elementos do corpo, né? Então, em algumas dinâmicas, por exemplo, às vezes a gente pode prestar atenção naquele aluno que cruza os braços e que, poxa, tá fechado para receber a sua comunicação. Ou então aquele aluno que põe a mão né, no rosto ou segura o queixo, porque realmente aquele assunto, nossa, tá muito cansativo assistir essa aula. Então a gente tem que estar prestando atenção nos retornos não verbais que esse nosso aluno traz durante a condução, né, da aula que a gente está transmitindo. E aqui eu trouxe alguns exemplos, né, de imagens negativas que transmitem a comunicação. Então, braços e mãos colocados para trás, né? Manter braços cruzados ou então mãos no bolso, apoiados sobre a mesa, coçar a cabeça, mexer no relógio, né? Isso tudo significa imagens, expressões corporais negativas no processo de comunicação. Sejam elas feitas pelo comunicador, então pelo professor, ou pelo receptor, né? O aluno que está recebendo aquela mensagem. Né? Movimentos repetitivos com as pernas, né? Cruzar e descruzar a todo tempo, com a postura, né? Então, os ombros caídos para frente, ou então aquele, né, sinal de pombo que você é muito superior do que os seus alunos. Então, são todas essas imagens negativas que expressam, né, corporalmente aquilo que você não gostaria, né, de comunicar. Então, não é dessa forma que eu quero me comunicar. Tá? E quais são as imagens positivas, né? Gesticule de forma pausada, utilize as mãos, acima da linha da cintura. A gente faz movimentos, né? O professor fala muitas vezes com a mão, né? Então as mãos elas estão junto, né? Com aquilo que o professor está falando, elas estão trazendo os alunos para aquela mensagem. Né? As pernas e o corpo, né? Tenha o tronco firme, geralmente a gente fala, né, o professor de pé, porque não pela superioridade, mas pela questão da hierarquia, passa uma credibilidade ao conteúdo que você está passando, né? Às vezes a gente anda pela sala, né? Então a gente não vai correr na sala, a gente vai falando e vai caminhando de forma lenta, né? Uma voz sincronizada com a mensagem que você quer passar e com a maneira, né, sua expressão corporal. Olhe para o público, né? Não olhe para uma única pessoa. Então a gente vai falando e olhando para alguns alunos, né, tentando buscar deles essa questão da validação da sua mensagem, se está sendo compreendida ou não, né? E ressalte a fisionomia ao expressar uma informação que eu já falei. Então, quando eu quero dar ênfase para algum assunto, poxa, a minha própria fisionomia chama a atenção do receptor sobre aquele conteúdo que eu estou falando. Quais são as principais falhas aí na comunicação, né? O bloqueio, que é quando a mensagem ela não é captada, né, pelo aluno ou pelo receptor e a comunicação então ela é interrompida. A filtragem, que é o caso em que a mensagem é recebida apenas parcialmente, ou os ruídos, né? Quando a mensagem é distorcida ou mal interpretada. Um bom professor não quer nenhuma dessas situações, né? Eu não quero que a minha aula seja parcialmente absorvida, eu não quero falar uma coisa e ser interpretada de outra forma, né? Que são os ruídos, e muito menos eu quero que o aluno bloqueie a minha mensagem, né? Ele não receba a minha mensagem. Então, a gente precisa estar atento a alguns elementos da comunicação para evitar, de fato, essas situações de falha.
né? Afinal, um bom professor, né? O que o professor quer é que a mensagem dele seja absorvida e seja colocada em prática aí na vida profissional, né? Na vida, de quem está ouvindo, né? Dos seus alunos. E como que a gente garante o sucesso na comunicação, né? A primeira coisa é utilizar o feedback. Então, terminando a aula, e aí, tá todo mundo compreendeu? E eu, quando eu falo de feedback, eu não tô falando desse só verbal, né? Durante a aula, a gente vai falar isso em outro momento, mas a gente usa estratégias de feedback, né, para entender se tá ou não sendo compreendido. Então, no meio da aula, eu lanço lá uma pergunta para saber se as pessoas, né, se eu estou conduzindo o pensamento delas da maneira como eu gostaria, ou se eu preciso reprogramar, né, a minha fala. Eu posso utilizar alguns recursos de avaliação, exercício de fixação, promover algum debate, né? Então, não necessariamente só chegar no final e perguntar, e aí, vocês entenderam? Isso também é válido, mas essa não é a única estratégia, tá? Saber ouvir. Então, às vezes, né, quando a gente dá a voz para os alunos, a gente vai conseguir perceber se eles estão de fato captando aquilo que a gente está falando, né? Fazer perguntas, né? Que eu falei para vocês, a técnica do bate-bola, né? Então, eu jogo a bola, você recebe e daqui a pouco a bola volta para mim, é a minha vez de falar, né? Então, saber ouvir é excelente para o processo de comunicação. Então, não existe mais aquela aula que o professor fala 4 horas sem parar e os alunos ficam quietos só copiando, né? Hoje as aulas são mais interativas, a gente utiliza diferentes técnicas metodológicas, né, pedagógicas, de modo a promover essa interação do aluno para que ele faça parte desse processo de ensino-aprendizagem. E adequar a mensagem, né? Óbvio, se você está falando com um público mais velho, um público mais jovem, ou se é um grupo de alunos que você já conhece, então você tem um pouco mais de liberdade, ou é um grupo de alunos novo, né? Um grupo que você não conhece, e aí trabalhar a questão da formalidade ou da informalidade. Então a gente precisa conhecer o nosso público para poder ter sucesso no nosso processo de comunicação. Gente, a comunicação é uma das ferramentas do professor. Ela está atrelada a diferentes outras ferramentas e a gente vai falar de diversas ferramentas, né, que a gente utiliza na carreira docente aqui nesse canal. E também esse conteúdo faz parte do nosso programa de pós-graduação em docência no ensino superior. Então, mais uma vez, eu vou deixar o convite. Se você tem interesse em investir nessa carreira, se você tem interesse em se tornar um professor, ou às vezes, se você tem interesse em se aprofundar nesse conhecimento, nesses conceitos aí para utilizar no seu dia a dia, não esquece, siga a gente nas redes sociais, né? Vem conhecer o nosso programa e vem participar da nossa pós-graduação. Um beijo para vocês, tchau, tchau, até a próxima.